próxima palestra nós vamos falar sobre um tema muito legal do Bitcoin, que é como novos Bitcoins entram. Como é que esse ativo tão escasso recebe cerca aí de 900 Bitcoins por dia hoje, que é a mineração de Bitcoin. E para falar disso, ninguém melhor do que o Caio Leta, da Arthur Mine, da Anti-Research. Caio, por favor. Seja bem-vindo, como é que você está? Salve, salve, tudo certo? Tudo certo, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns por estar aqui no Bitcoin Spring Festival. E fala aí para o pessoal como é que foi a tua palestra, qual tema você tratou e o que é que você achou da receptividade, da atmosfera do pessoal aqui no evento. Pô, na palestra eu falei sobre como a gente sempre pensa no Bitcoin como uma revolução monetária. Que é verdade, é uma grande revolução monetária. Eu quis trazer uma outra perspectiva, que é o Bitcoin como uma revolução de geração de energia também. Ou seja, o Bitcoin não é só uma revolução monetária, mas ele é uma revolução monetária e energética. Então, eu aprofundei esse tema na palestra, posso entrar em detalhes daqui a pouco, mas te respondendo, tô achando fantástica a recepção aqui. Acho que toda a estrutura do evento tá maravilhoso, assim. Eu sinceramente cheguei aqui sem expectativa nenhuma. Eu tinha visto os stories no Instagram, esse tipo de coisa, mas chegar ao vivo é diferente, né? Então ser recepcionado com uma puta entrada, uma puta decoração, tipo toda a cidade decorada, não sei, eu me sinto em El Salvador, assim. Eu lembro quando eu fui na Adopting Bitcoin em 2021, é uma sensação bem parecida, assim. Parece que a gente está num lugar que já é bitcoinizado mesmo, basicamente. Que legal, que bacana. Bom, e aí vai a pergunta agora que o pessoal deve saber. Você falou aí da questão da mineração. Dá para minerar Bitcoin hoje? Como é que é o processo? E para quem tem interesse em aprender mais sobre isso, quais tipos de conteúdos, quais coisas buscar? Que dá para minerar Bitcoin, sem dúvida dá, né? Tem grandes empresas listadas na bolsa, eu trabalho numa mineradora também na Arthur, então que dá para minerar Bitcoin, sem dúvida dá. Eu acho que a pergunta que você quis dizer é se é viável para a pessoa física minerar em casa. E isso, assim, é viável se você não estiver pensando em ganhar dinheiro. Ou seja, se você acha que você vai... Por exemplo, eu quero gastar um Bitcoin para minerar e ganhar mais do que um Bitcoin minerando. Isso é muito difícil para a pessoa física fazer em casa, porque o nosso custo de energia, a energia que sai direto da tomada, ela é muito alta. Então, minerar Bitcoin em casa, você vai fazer isso porque você não quer um Bitcoin com KYC, por exemplo. Você quer fazer para aprender, você quer fazer para se desenvolver. Você quer fazer até talvez em países como o Canadá e na Europa, você quer fazer porque você usa o subproduto da mineração, que é o calor, para aquecer sua casa. Então, assim, você já ia gastar dinheiro com aquecimento, você gasta dinheiro com aquecimento e ainda ganha um cashback chamado Satoshi. Caveado do Bitcoin da aquecedor já poderia ser substituído pelo calor das mineradoras, né? Exatamente. Então, em vez de gastar... Não, o pessoal já faz isso. Já tem cidade no Canadá que aquece, sei lá, faz aquecimento de água, faz estufa, faz várias coisas, justamente pensando, ou seja... No fundo, se a gente pensar de um ponto de vista mais filosófico, a gente fala que, a mineração de Bitcoin desperdiça energia. Cara, dá para falar que qualquer processo que usa eletricidade gera calor como subproduto e não está minerando Bitcoin, que está desperdiçando energia. Por exemplo, num espaço de tempo grande o bastante para a tecnologia se desenvolver. Por que meu ferro de passar roupa não está minerando um pouquinho de Bitcoin enquanto está gerando calor? Por que o meu carro, que gera calor pra caramba e gera energia cinética, por que ele não está minerando Bitcoin no processo? Lembra os carros de Fórmula 1? Eles geravam a energia que era reaproveitada pelo carro. Isso poderia estar com uma mini ASIC desenvolvida especificamente para isso, associada. Isso é uma barreira técnica. Teve até um projeto desse, não teve? De um cara minerando no carro? Eu não conheço. Acho que estava em Miami, tinha um cara que estava com carro nesse sentido. Não duvido que tenha, assim, tipo, querendo ou não, a tecnologia ainda tem que evoluir um pouco, ou seja, não é uma tecnologia desenvolvida e viável, não é que qualquer pessoa física vai comprar uma ASIC e plugar no carro. Mas que isso é viável do ponto de vista teórico, dos princípios, é só a tecnologia das ASICs e miniaturização da tecnologia evoluir, isso vai se tornar viável, tipo, com certeza. Por exemplo, muita gente fala que no futuro a mineração tende a se centralizar cada vez mais em grandes players,
por conta dessa coisa de tem, sei lá, Estado-nação tipo a Rússia entrando na mineração de Bitcoin. Os Estados Unidos tem muitas empresas listadas na Bolsa, que é uma tendência centralizadora. Por outro lado, se a gente pensar que a mineração de Bitcoin é basicamente você usar a energia de qualquer lugar que vai gerar como subproduto calor e minerar um pouquinho de Bitcoin, uma tendência de médio e longo prazo é que também vai ter uma grande força descentralizadora. Qual vai ser o resultado final desse processo, eu não sei. Mas é isso, qualquer pessoa que mora numa casa fria no mundo pode ter uma mineradora de Bitcoin. Isso é centralizador ou isso é descentralizador? Isso é revolucionário. E você falou aí da questão de mito da centralização da mineração. Tem vários mitos ou inverdades, às vezes falsidades diretas envolvendo a mineração de Bitcoin. Uma delas é a questão ambiental. Já disseram que em 2020 a mineração do Bitcoin consumiria mais energia do que a Argentina, do que o mundo inteiro. Não é verdade. O mito mais recente é a mineração do Bitcoin ela não é amigável ao meio ambiente, ela polui, ela não é ESG. Né? Então, isso sustentou várias narrativas, incluindo a narrativa do próprio Ethereum, para retirar a mineração POS, Proof of Work, para Proof of Stake. Você, como representante aqui de uma mineradora, eu queria que você falasse o que é que tem de verdade e o que é que tem de mito sobre essa questão o Bitcoin ser maléfico ou benéfico para o meio ambiente, o que é que tem de verdade, o que é que tem de mito e o que é que as pessoas precisam entender que a mineração de Bitcoin traz também de positivo. Bom, eu acho que é importante fazer uma análise histórica para entender de onde vem esse viés. Tipo, até 2021, quando a China realmente baniu a mineração de Bitcoin, 50 e poucos por cento da rede estavam concentradas na China. E a China, a principal fonte de energia deles é o carvão. Então, nessa época, de fato, a mineração de Bitcoin era baseada na queima de carvão, portanto, não dá para falar que era uma indústria limpa. Mas, pós-banimento da China, aconteceu um grande movimento de mineradores migrarem para os Estados Unidos, que é um país que tem um controle jurídico, um compliance muito maior, e essa realidade mudou assim radicalmente. Tipo, tem muito incentivo lá para os mineradores se envolverem com eólica, com gás natural, mas gás natural que é só emitido na atmosfera, o metano. Então, uma molécula de metano gera o equivalente a 86 vezes o efeito de uma molécula de CO2 na atmosfera, como o efeito estufa. Então, quando você usa o metano, você queima o metano para minerar Bitcoin, na verdade você está mitigando emissões de metano. E isso é um estudo que existe por aí, é de um neozelandês que chama Daniel Batten, artigo publicado e tudo mais, que mostra que a mineração de Bitcoin vai ser a primeira indústria de grande porte do mundo que não é que vai ser carbono neutra, ela vai ser carbono negativa, ou seja, ela vai ser uma indústria que limpa a atmosfera, entre aspas, porque vai mitigar emissões de metano. E prova disso é que no passado recente saiu artigo do MIT, por exemplo. MIT, para quem não sabe, é a principal universidade, principal lugar de estudos de assuntos técnicos e de engenharia do mundo. Saiu um artigo do MIT falando justamente isso, como o Bitcoin tem um potencial de mitigador de emissões de metano. Junto com isso, também, mês passado, em agosto, saiu um relatório da KPMG, que é uma das Big Four, dessas grandes empresas de compliance que olham contabilidade, balanço de todas as empresas sérias do mundo. Saiu um relatório da KPMG falando que o Bitcoin é um ativo ESG. Ele é um ativo ESG porque ele mitiga as emissões de metano, ele é um ativo ESG porque você consegue sim ver todas as transações da rede, e eles fizeram um estudo e viram que tem muito menos transação ilícita, lavagem de dinheiro na rede Bitcoin comparando com outras redes de cripto e comparando com o sistema tradicional. Eles também citam exemplos como os refugiados da Ucrânia, como a mineração de Bitcoin sendo usada para fortalecer microgrids na África, sabe? Eles citam vários exemplos que mostram não só a questão da mineração de Bitcoin ser bom para o lado ambiental, mas também para o lado humano, né, que é o social, o S do ESG é de social, e também o Bitcoin, querendo ou não, tem uma governança perfeita. Você pensar qual governança melhor do que uma governança estabelecida em código, transparente, que todo mundo tem acesso.
É melhor isso ou ter um CEO que você não sabe o que ele está pensando e que ele vai tomar a decisão A ou B? É melhor isso ou você depender de 7 ou 8 velhinhos se encontrando uma vez a cada 1 mês ou 2 meses para determinar o preço do dinheiro? Isso parece que a gente está na Grécia Antiga, tipo, na Roma Antiga, sei lá, filosofando sobre o dinheiro. Vamos ver o que o oráculo dos velhos senis tem a falar sobre o preço do dinheiro, velho. Imagina daqui a 50 anos, 100 anos, que nossos filhos, nossos netos vão olhar. Velho, vocês eram bizarros, vocês ficavam esperando os velhinhos decidir qual era o valor do dinheiro. E isso é o que a gente faz quando a gente espera o Fed, o Powell, quando a gente espera o Campos Neto aqui no Brasil falar qual é a taxa de juros. A gente precisa que alguém fale pra gente o preço do dinheiro. Isso é que tipo de governança? Tipo, se der a louca nele, ele sobe a taxa de juros 1% ou derruba a taxa de juros 1%. Na rede Bitcoin, a gente já sabe qual é a política monetária pelos próximos 100 e poucos anos. Pela eternidade, na verdade. A gente sabe que até 2140 vai ser minerado o último Bitcoin e depois não vai minerar mais nada e basicamente vai ter só a rede gerando trocas. Tipo, a gente tem uma transparência absoluta do que vai acontecer na rede Bitcoin. Que governança melhor que essa? E no caso, só fazendo um adendo aqui, a gente percebendo essa situação, o cenário é otimista, né? Cada vez mais a gente vê o poder da mineração do Bitcoin, né? Como é que está cada vez mais subindo, né? Cada vez alcançando topos e topos, né? Apesar de estarmos no bear market, o poder de mineração, o hash rate segue aumentando. E é importante falar que a hash rate aumentar é muito positivo, mas menos do que as pessoas interpretam. Por quê? Porque a hash rate, muitas pessoas falam que hash rate que garante a segurança da rede. Isso é parcialmente verdade, porque querendo ou não, existe lei de Moore, existe, sabe, toda a tecnologia melhora em eficiência. Então, se você tiver só um aumento de hash rate sem ter um aumento do uso de energia da rede, isso só significa que as máquinas ficaram mais modernas. Só significa que você deixou de usar um Pentium 3 e está usando um processador melhor. Mas, hoje em dia, também a gente consegue sim rastrear a quantidade de energia utilizada e ela também segue aumentando. Mas aumentando o poder de mineração, melhora o valor das taxas, né? O tempo de transação? Não, o mais importante é realmente aumentar a quantidade de energia que os mineradores estão usando. E isso também está aumentando, isso que garante a segurança da rede e mostra a adoção. Tipo, aumentar a taxa de hashes, que é o hash rate, mostra basicamente que as máquinas estão se tornando mais eficientes. Esse é um ponto de vista interessante, né? Que pouca gente sabe. Que, no caso, aumentar a quantidade de energia utilizada significaria que mais pessoas estão entrando no mercado, não é isso? E aí, com mais pessoas entrando, isso é o que de fato vai fortalecer o sistema. Você me corrija se eu estiver errado, né? Nessa lógica é isso. Você ter mais energia sendo introduzida no sistema pelos mineradores, significa que tem mais mineradores entrando. E aí, com mais mineradores entrando, isso é o que vai reforçar a segurança mais do que o hash rate. Porque você pode ter, por exemplo, como você falou, o cara minerava com, sei lá, com uma ASIC, mas agora ele minera com uma ASIC mais moderna. Mas isso não significou entrada de energia. Só que o mesmo minerador que estava lá aumentou sua performance. Então, no caso, o que realmente dá segurança para a rede é a quantidade de pessoas entrando e colocando mais energia. É a quantidade de energia. Tipo, se é mais pessoas, não dá nem para afirmar, porque talvez seja só o minerador expandindo a sua operação e desenvolvendo... Puta, eu tinha uma operação de, sei lá, 20 megawatts. Agora eu tenho uma segunda operação de também 20 megawatts que eu viabilizei. Pô, eu dobrei minha operação, mas são o mesmo número de pessoas aproximadamente. Talvez eu cresça um pouco a minha empresa, contrate umas pessoas a mais, mas... Sabe, o principal é usar mais energia, porque significa o quê? Que quando você for atacar a rede, você precisaria usar muito mais energia também para atacar. Se a rede está usando bastante energia para defender, você precisa usar tanta energia quanto ou mais para atacar. Então, quanto mais energia, mais a rede do Bitcoin fica protegida sem precisar depender de um conselho de anciãos. Né? Que legal, que legal. Acho que uma coisa que é importante falar, que muitas pessoas entendem errado sobre isso, é que usar energia é bom. É isso, porque eu falo, usar mais energia, mas está usando energia. Vamos pensar um exemplo hipotético assim. O que você acha que gasta mais energia? Você vir de cavalo até, sei lá, não sei onde você mora, mas onde você mora até aqui rolante, ou você vir de avião ou de carro? O carro gasta mais energia. Portanto,
É melhor, gastar energia é Mais bom. eficientes, Tipo, nós humanidades evoluímos conforme a gente usa mais energia per capita. Então, o nosso objetivo deveria ser o quê? Usar o máximo de energia possível por cabeça. Sabe? Não, vamos reduzir o gasto de energia, vamos economizar. Não, vamos usar o máximo de energia por pessoa. Isso que garante o florescimento humano, em poucas palavras. Que é isso, tipo, um carro gasta muito mais energia que um cavalo. Pô, eu prefiro ter um carro do que andar de cavalo por aí. Um avião gasta muito mais energia do que um carro. Se eu for fazer uma viagem, eu prefiro de avião do que de carro. Maravilha. Então, Caio, excelente fala sobre mineração. Obrigadão. Obrigado a vocês.